O professor Vila Joseval, Vera Magalhães conosco, tudo bem, Vera? Bom dia, Tiago, tudo bem com você? Tudo Bom bem. dia a todos. Estamos recebendo aqui os nossos estúdios mais uma vez, gentilmente visitando a Jovem Pan, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Ministro, bom dia, obrigado mais uma vez, como vai? Bom dia, Tiago, bom dia a todos, bom dia ouvintes, uma alegria mais uma vez aqui com vocês. Ministro, o senhor falava aqui antes da gente entrar no ar, a gente vai falar também da migração do rádio, do AM para o FM, mas hoje o governo lança um programa chamado Internet para Todos. Muita gente reclama da internet no Brasil e a internet gratuita. É um programa gratuito? Como é que esse programa funciona? Primeiro, Tiago, registrar que é um programa muito ambicioso do governo federal, em especial por conta da conjuntura econômica difícil, onde o governo investiu 3 bilhões de reais nos últimos meses, possibilitando o lançamento do primeiro satélite de propriedade do governo brasileiro, satélite esse que espalha banda larga por todo o Brasil. A partir de agora, qualquer cidade hoje em Brasília, quase 2.500 municípios estarão presentes assinando seus contratos de adesão, para que o governo federal, através da Telebrás, possa ir a esses municípios através da empresa contratada, que é uma multinacional, a Viasat, e que nos possibilitará, ao colocar uma pequena antena, dar conectividade num raio mínimo de 1,5 km dessa antena. É algo que será concluído em aproximadamente 12 meses, portanto, com condições de mudar, de virar a página do Brasil na questão da conectividade. Esse satélite, a sua capacidade, proporcionou ao governo estabelecer alguns convênios muito importantes. Por exemplo, com o Ministério da Educação, nós vamos levar a banda larga para todas as escolas públicas do Brasil, sejam municipais, sejam estaduais, sejam da União. Da mesma maneira, num convênio com o Ministério da Saúde, para todos os equipamentos públicos de saúde. Imagina o que significa, no Acre, um município ter banda larga, a possibilidade que terá o médico, por exemplo, na avaliação dos diagnósticos, no compartilhamento das análises com os grandes centros do país. E, por último, com o Ministério da Defesa, 30% da capacidade desse satélite está disponibilizado e já em operação pelo Ministério da Defesa, que vai proporcionar a esse ministério o monitoramento de 100% das fronteiras brasileiras. Também vocês devem avaliar, os ouvintes, o que significa monitorar toda a nossa fronteira, no que diz respeito ao combate ao tráfico de drogas, ao contrabando e outros crimes que tanto atingem o povo brasileiro. Atinge, portanto, a aeronáutica também? Sim, a questão do Ministério da Defesa, ele é operado preponderantemente pela aeronáutica. Sim, esse satélite vai. Sim, ele é 30% disponibilizado para o Ministério da Defesa. No Ministério da Defesa, a operação é feita basicamente pela aeronáutica. O Joseval, é talvez o principal programa desse governo que se inicia hoje. Bombalhado aqui. Isso, se inicia hoje, não é algo que vamos fazer, começa hoje. E o quarto convênio é esse feito diretamente com cada município brasileiro. Tanto é que hoje não é que estarão lá os municípios, estarão lá mais de 2.000 prefeitos assinando o contrato. Em 30 dias, todos os prefeitos do Brasil terão assinando esse contrato, até porque o custo para as prefeituras, respondendo à pergunta do Tiago, ele é gratuito no que diz respeito à infraestrutura. É evidente que para o usuário não, o usuário vai pagar pelo serviço, mas vai pagar um valor inferior ao que paga o usuário normal, porque esse programa está isento de tributos. Ministro, vamos intercalar aqui um pouco a Lá vem a Vera. E a política, que o telespectador está ali no carro, está curioso para saber. Há uma semana eu entrevistei o senhor no programa Roda Viva da TV Cultura, e o senhor praticamente disse que o ministro Henrique Meirelles é um amigo fraterno, um companheiro leal, mas deu a entender que o caminho do PSD vai ser apoiar o governador Geraldo Alckmin do PSDB. Eu queria saber se de lá para cá avançou alguma coisa e de que forma se dará, de agora em diante, temos pouco tempo, até o prazo final da janela aí partidária, de que forma se dará essa migração aí da candidatura própria para uma aliança? A reflexão continua a mesma, a avaliação também. Nos próximos dias, talvez ainda essa semana, nós teremos uma conversa com o ministro Meirelles. Como eu disse naquele programa e volto a dizer hoje, a nossa relação é muito franca. Nós estamos dando todas as oportunidades para que o ministro possa apresentar o seu trabalho, até porque é uma pessoa honrada, competente, faz um extraordinário serviço frente ao Ministério da Fazenda, porém as circunstâncias, não as suas qualidades, talvez limitem a viabilidade da sua candidatura
e o PSD não tem musculatura suficiente para que, caso se confirme essa impossibilidade, lançá-lo candidato. Mas faltam alguns dias ainda para essa definição. O ministro merece da nossa parte todo o nosso respeito, e ele tem tido também, em relação ao partido, toda a consideração que o partido merece pelas condições que tem lhe dado para que ele possa desenvolver esse trabalho. Mas, efetivamente, a aliança com o PSDB cada vez mais é a tendência do partido. Seria um erro ele deixar o governo, porque tem a área econômica do Brasil que depende de medidas, enfim, de preocupações. Só emendando na pergunta do Thiago, porque caso não se viabilize pelo PSD, ele pode tentar ir para outro partido e aí teria de sair mesmo do governo em 7 de abril, né? Olha, é um pouco difícil dar um conselho para ele nesse momento. Ele tem uma longa história aí de contribuição na vida pública, na vida privada, foi muito... com muito êxito, né, em ambas as carreiras, e se é esse um sonho de vida, ser candidato para se apresentar, nós não podemos deixá-lo, né, de ter ele essa decisão. A minha impressão é que, se não for viável sua candidatura, ele precisa avaliar bem mesmo, porque o Brasil ainda precisa dele como ministro ao longo dos últimos meses dessa gestão. Mas é uma decisão dele, e qualquer que seja a decisão dele, ficando ou não no partido, ficando ou não no ministério, terá da nossa parte absoluto respeito, porque ele merece esse respeito. Professor Vila. Eu não sei se eu chamo o senhor de vice-governador, ministro ou tal, mas vamos lá. Vamos lá, então. Vou perguntar uma questão como pesquisador para o senhor. Você sabe, Vila, aqui eu já deixei a prefeitura há uns 5 anos, né? E o pessoal na cidade, né? Agora falam menos, né? Volta, Kassab. Então deixa eu justamente perguntar sobre... O senhor foi vice-prefeito e depois prefeito da capital, foi vice de José Serra do PSDB e tal. Depois o senhor fundou um partido que ficou célebre numa entrevista que o senhor deu, porque eu queria entender um pouco as alianças políticas no Brasil, esse é o objetivo da questão. O senhor deu uma entrevista que ficou célebre quando perguntado sobre se o PSD era o senhor disse que não era de direita, de centro, nem de esquerda e tal. Depois o senhor foi ministro da Dilma. Quase que em seguida foi ministro do governo que sucedeu a Dilma tal, que é produto do impeachment. Então o senhor tem uma sobrevivência política e agora deve ser vice-governador na chapa do PSDB. Como é possível mudar tanto? Como é que o senhor justifica essas alianças políticas? O senhor esteve com o PT, e o PT é um projeto criminoso de poder, como bem disse o ministro Celso de Mello, um dos votos da ação penal 470. É um projeto que o Brasil poderia virar uma Venezuela. Não virou porque a sociedade civil foi às ruas. Como é possível colaborar em cargos tão do Ministério das Cidades, por exemplo, é de enorme importância? Como é possível isso e depois está no governo pós-impeachment e agora com o PSDB? Como é que o senhor justifica tudo isso? Bom, Vila, obrigado pela pergunta, é muito importante até para que a gente possa esclarecer um pouco em relação à história do partido. Quando o PSD nasceu, nós tínhamos como fundadores pessoas ligadas a governos de esquerda do PT e pessoas ligadas a governos do PSDB. Por exemplo, eu cito o senador Otto Alencar, que é uma das melhores e mais honradas figuras públicas do Brasil. Ele lá na Bahia é aliado do governador Rui Costa, não é? E no mesmo dia que nós entramos no partido, ele também entrou com 6 deputados federais. E assim foi o deputado Mitidieri e outros aliados que naquele momento foi feito um entendimento onde em 2014 o PSD iria caminhar com o PT, compromisso com aqueles que estavam vindo em primeiro lugar, e que nós íamos dar liberdade total para quem quisesse acompanhar o PSDB, acompanharia. E que em 2018, aí portanto é agora, na primeira eleição que vão disputar, o partido iria caminhar unido para um mesmo caminho. E aqueles que não caminhassem nesse sentido seriam dissidentes e tratados como tal. Então, aquele foi um processo de fundação do partido, onde o governo, e através da bancada, resolveu participar, e a bancada que estava vinculado ao então PT, acabou participando e fazendo a indicação no meu nome. E foi da mesma maneira no atual governo. Quanto a ser um partido de centro, de esquerda, de direita, a resposta naquele momento estava muito mais vinculada a um processo de fundação que não tinha sido concluído. E dizia eu que iríamos esperar para ver qual seria a cara definitiva do partido. Mas posso dizer a você, eu dizia já naquela oportunidade, que as pessoas não estão preocupadas se o partido é de centro, de direita, de esquerda. As pessoas querem saber
qual é o partido, quais são os candidatos que estão mais bem preparados para resolver os seus problemas no plano municipal, no plano estadual, no plano nacional. E dessa maneira, esse deve ser o comportamento dos partidos, apresentar propostas, apresentar programas, é o que a gente tem se esforçado muito para fazer. E no plano das alianças, não tem tanta incoerência, não. Veja só aqui em São Paulo, então, o nosso histórico. Nós fizemos uma aliança com o PSDB e indicamos o Cláudio Lembo vice-governador. Então, aliança número 1. Fizemos uma aliança com o PSDB, indicamos o Afif vice-governador. Aliança número 2, sempre com o PSDB. Fizemos uma aliança com o José Serra, foi indicado o Kassab vice-prefeito. Aliança número 3. Fizemos uma aliança com o Serra prefeito, indicamos o Schneider vice-prefeito. Aliança número 4. E estamos fazendo uma aliança com o PSDB, indicando um candidato a vice-governador pelo PSD, aliança número 5. A aliança sempre com o mesmo partido. No plano nacional, como eu disse, e a tua pergunta foi muito importante, não era uma aliança. No plano nacional era um processo de fundação do partido. Mas que era uma aliança, desculpe, né, ministro? Porque o senhor... É um compromisso de fundação. O senhor tem um parente na família que é santo, né? As pessoas sabem que tem 2 santos na família. Tem 2 santos. O Nantala lá do livro e eu. O senhor então tem uma família santa e tal. O senhor tem um santo na igreja maronita, né? Como é que é justamente essa santidade da família Kassab com a política brasileira que não é santa, né? Isso que é muito pouco santa tal. Ela é uma política laica e que laicidade que tem na política brasileira. Mas é isso que o senhor não me respondeu. Como é que é possível ter no plano nacional uma aliança com o PT, que é o oposto do PSDB, e na esfera regional do PSDB? O Brasil é uno. Sim, mas são unos. Você tem toda a razão. Mas são todos os partidos. É por conta da excrescência que é a legislação brasileira. Felizmente, com a reforma política. Porque todos os partidos têm isso. Não tem nenhum partido no Brasil, nem o PSDB, nem o PT, o PMDB, que não tenham incoerência nas suas alianças regionais ou nacionais. Nenhum. Se você me apontar um, eu vou lhe aplaudir. Não tem nenhum. Isso é por conta da legislação brasileira, que agora, felizmente, as pessoas têm afirmado que falta reforma política no Brasil. Eu discordo. Foi feita a reforma política no Brasil. Vila, me cobre daqui a 4 anos. Com a proibição da coligação nas eleições proporcionais, foi feita a reforma política no Brasil. Porque a partir de agora, o partido que não tiver candidatura própria, majoritária, a prefeito, a governador e a presidente da República, acaba. E essa excrescência que você acertadamente menciona em relação a todos os partidos, vai acabar. Ministro, hoje tem uma coluna na Folha de São Paulo, o senhor deve ter lido, do Vinícius Mota, falando do algoritmo Kassab. Mais ou menos o que o Eu não sei se ele quis me elogiar ou criticar. Pois é, eu acho que ele quis dizer que o senhor está sempre na boa, como mais ou menos mostrou o professor Vila, que nas últimas campanhas o senhor tem funcionado como um fator de predição aí da política. Eu queria saber, neste caso, ele diz que isso vai ser um fator importante nessa eleição, porque os partidos estão com a grana curta, por conta do fim do financiamento privado, e vão poupar os seus recursos para as eleições proporcionais. Então a tendência é de enxugamento das candidaturas majoritárias e alianças grandes. O senhor concorda com esse diagnóstico de um modo geral? Olha, Vera, como eu disse em relação à proibição de coligação nas proporcionais, também nós estamos vivendo um novo momento em relação ao financiamento das campanhas. Daqui para trás era permitido o financiamento privado. Portanto, era legal o candidato Kassab, o candidato Serra, o candidato Joseval, a candidata Vera, qualquer candidato no Brasil, ligar para um empresário e pedir recursos para a campanha. Depende, né? De que forma que viriam esses recursos. Não, pedir recursos para a campanha, pedir recursos para o partido, estou falando sempre, evidentemente, na legalidade. Era legal. Daqui para frente, não existe mais essa possibilidade. São apenas recursos públicos ou recursos de pessoas físicas, não é? E o partido, qualquer que seja ele fica inseguro em relação a como utilizar esses recursos. Então, o número de candidatos majoritários vai ser reduzido em todos os partidos. Nenhum partido vai lançar um candidato majoritário se não tiver plena convicção da sua razoável viabilidade, porque vai estar penalizando candidatos que seriam mais viáveis. Então, a análise dele é muito correta. Brincadeiras à parte, a análise dele é correta. Todos os partidos vão tomar muito cuidado no lançamento de candidaturas majoritárias, porque são as candidaturas que envolvem mais recursos, e uma candidatura majoritária que não seja bem sucedida
é penalizar o partido em relação a outros candidatos que deixariam de contar com esse recurso. Muito bem, nós fazemos um pequeno intervalo. Estamos aqui com o ministro Gilberto Kassab e voltaremos dentro de instantes. Nós estamos aqui no estúdio com a ilustre presença do ministro Gilberto Kassab. Eu faço agora uma pergunta para a vida política do entrevistado. O Gilberto Kassab, o senhor teve uma explosão na mídia quando de repente deixou a prefeitura, montou um partido que cresceu como que por milagre, espantosamente. Falava-se na época que o senhor caminharia para o Ministério das Cidades. Pelo menos é o que eu ouvia. Ou seja, preparando-se para uma futura candidatura à presidência da República. E o senhor foi para o Ministério da Tecnologia e Inovações, é um grande ministério, mas não foi uma limitação na sua carreira política? Ao contrário, Joseval, eu vivo um momento muito feliz. A minha formação de engenheiro, de economista, aqui da Universidade de São Paulo, através desse ministério, me deu a oportunidade de voltar um pouco à academia, ao mundo das ciências, e num momento tão difícil das ciências, da pesquisa no Brasil, eu tive a oportunidade aí de reconstruir esses laços, de viver um pouco esse ambiente, e tem sido muito gratificante essa minha atuação, esse meu momento, e realmente algo que é um marco na minha carreira. Depois de anos e anos no Legislativo, no Poder Executivo, voltei à academia, voltei às universidades, e com isso recuperando um pouco das minhas relações. Ministro, claro que a gente vai voltar a falar sobre política, mas falando sobre a migração do rádio AM para o FM, o Ministério prorrogou um período para que as rádios demonstrassem interesse. Em que pé que está isso? Quando o senhor acha que esse processo todo estará concluído no país? Olha, Tiago, nós temos 1.700, ou tínhamos 80 rádios AM no Brasil. Nós concluímos já a migração de quase 700 e prorrogamos recentemente por mais 180 dias a oportunidade para as rádios pedirem essa migração. Até agora, quase 100 rádios já pediram essa migração, num processo que acontece gradualmente e que será concluído em alguns anos, melhorando muito a qualidade da radiodifusão no Brasil. Porque a rádio FM, ela melhora a qualidade, reduz brutalmente o custeio, né, com a manutenção mais barata, com os equipamentos de mais fácil manutenção, com isso melhorando a qualidade dos programas, permitindo às emissoras contratar mais profissionais, pagar melhor os profissionais. E essa é uma contribuição da nossa gestão, acho que é um legado importante. E em breve teremos não apenas a utilização da faixa estendida, mas também um processo de investigação profunda para que a gente possa identificar ainda eventualmente situações de ilegalidade que existam no país e que, ao ser combatidas, fazem com que surjam novas oportunidades, novos espaços para as rádios que efetivamente prestam um serviço, não apenas da legalidade, mas bom serviço ao povo brasileiro. A produção de rádio, a indústria está ajudando? Como é que é? Está ajudando. Os novos rádios? Sim, até porque já foi publicada uma portaria dando um prazo para que a indústria se adapte a esse novo modelo. O ministro, inclusive, da outra vez que o senhor esteve aqui, eu fiz uma pergunta sobre os aparelhos celulares, porque as empresas bloqueiam, muitas vezes, você conseguir captar o FM nos aparelhos de rádio. Muita gente ouve a Jovem Pan baixando o nosso aplicativo e é preciso ter internet para isso, né? Mas no caso do FM no celular, as empresas vão continuar proibindo, ou pelo menos vetando, que o usuário consiga ouvir as rádios pelo FM? Ou seja, esse satélite vem nos ajudar também? Muito, porque esse satélite, ele traz a internet, a banda larga, para qualquer canto do Brasil. E aonde tem internet, onde tem banda larga, a FM, ela pode ser ouvida. Então, esse satélite para as rádios é uma revolução, porque você vai levar conectividade, para qualquer canto do Brasil, a um custo muito baixo, porque o investimento já foi feito, 3 bilhões de reais. Agora, basta a prefeitura apontar a localidade e o governo federal, através dessas empresas, da Telebrás, vai lá, coloca a antena e está implantada a conectividade. Isso para as rádios é muito importante. Ministro, o senhor provavelmente vai se desincompatibilizar até o próximo dia 7, porque está numa negociação para o PSD indicá-lo como vice na chapa do prefeito João Dória ao governo do estado. Queria primeiro saber se esse é o seu plano aí, número 1,
de verdade. E segundo, o senhor tem alguns inquéritos em andamento relativos à Operação Lava Jato. Queria saber se o senhor teme que isso seja algum obstáculo a uma eventual candidatura, se o senhor acha que poderá ficar impedido pela lei da ficha limpa ou se está tranquilo quanto a isso? Bom, primeiro, Vera, em relação a deixar o Ministério, é uma decisão que está sendo amadurecida, é o mais provável mesmo, no sentido de me afastar para estar habilitado a disputar as eleições. Disputar ou não, depois será uma decisão partidária que pode ser amadurecida até o mês de junho. Em relação aos inquéritos, não são da Lava Jato, são inquéritos que estão em andamento, os depoimentos foram dados, e eu sempre digo que quem está na vida pública tem que ter a humildade de entender que o papel do Ministério Público é fundamental, das polícias são fundamentais. As denúncias existem, sejam de adversários, sejam de empresários que, para se safar, fazem denúncias, e eu entendo isso com muita naturalidade, compreendo, e ao longo da vida pública é natural conviver com os inquéritos. Felizmente, eu tive ao longo da minha carreira dezenas de inquéritos, sempre nessas circunstâncias, todos eles acertadamente com um destaque na mídia por conta das posições que ocupava, e felizmente todos eles até hoje sempre arquivados. E tenho plena convicção que esses também serão arquivados, e plena humildade para entender que surgirão ao longo da minha carreira outros, porque sempre as pessoas têm o direito de questionar os seus atos, para quem está na vida pública. Ministro, o senhor assumiu a prefeitura em 2006, inclusive como repórter eu estava lá naquele dia na prefeitura em que José Serra anunciou a saída para disputar o governo do estado, e o senhor assumiu a prefeitura. E aqui em São Paulo volta uma outra discussão, de João Dória deixar a prefeitura com menos de 1 ano e meio. Você acha que a lei eleitoral devia proibir esse tipo de coisa? Porque ele deve honrar os votos de quem o indicou. E deixar a prefeitura com 1 ano e meio, o senhor acabou assumindo depois que alguém também deixou a prefeitura 1 ano e meio. O senhor acha que ele deixa a prefeitura, e o que é preciso falar para o eleitor de São Paulo para que ele entenda esse movimento político? Bom, Thiago, eu não quero aqui me antecipar, porque se nem o prefeito João Dória se definiu ainda, pelo menos publicamente, em relação ao seu futuro, não serei eu que vou fazer nesse momento. Mas posso lhe dizer que o cargo de governador do estado, ele tem muita presença na cidade de São Paulo. E o paulistano, eu fui 7 anos prefeito de São Paulo, o prefeito mais longevo da história de São Paulo, e vejo e senti isso, que a prefeitura de São Paulo sem o governo do estado, a cidade de São Paulo sem o apoio do governo do estado, sem o apoio do governador, ela tem muitas dificuldades. Então, caso isso aconteça, assim como aconteceu com o então prefeito José Serra, o prefeito João Dória não estará abandonando a cidade, ele estará mudando de posto para continuar ajudando a cidade. E a cidade entende isso. Eu vivi na pele isso aí, eu não senti a cidade questionando o José Serra por ter deixado a prefeitura para ser governador e se elegeu. Não senti a cidade questionando o José Serra quando ele foi candidato a senador e se elegeu. O que a cidade questionou em relação a Serra, quando ele quis voltar a ser prefeito. Porque daí a cidade perguntou, mas Serra, você foi eleito prefeito, por que você quer ser de novo que daquela outra vez? Então, eu não vejo contradição em relação a um prefeito deixar de ser prefeito para ser governador, não é? O importante é que haja harmonia com seu vice-prefeito, que as políticas públicas continuem, que haja muita lealdade nas relações entre eles. Mas, volto a dizer, eu não sei se o prefeito vai deixar ou não o seu cargo, isso é uma decisão dele, e pelo menos publicamente eu não vi nenhuma manifestação dele. É uma questão, ministro, dividida em 2 partes sobre a sucessão presidencial. A primeira, se a aliança que deve ocorrer em São Paulo do PSD com o PSDB deve se reproduzir na cena nacional. Primeira questão é essa. E as dificuldades da candidatura Alckmin, ao menos momentâneo, não se sabe se são momentâneas ou não essas dificuldades, de realmente ser um ator importante na sucessão presidencial. Quer dizer, se o PSDB vai com o Alckmin mesmo. Segundo, a prisão do Lula. Tudo indica que deve ocorrer, e é indispensável a prisão do Lula, porque ele foi condenado, né? Tudo indica que deve ocorrer até meados de abril. Como é que o senhor se posiciona sobre essas 2 questões? A prisão do Lula, um criminoso, contumaz, né? E a questão da aliança do PSD com o PSDB nacionalmente, as dificuldades da candidatura Alckmin. Existe em São Paulo, Vila, um reconhecimento às gestões do PSDB. Tanto é que o PSDB tem sido vitorioso na maior parte das eleições aqui no estado de São Paulo, seja para o governo, seja para a prefeitura. Parte importante desse tempo, expressiva desse tempo,
foi sob o comando do governador Geraldo Alckmin, que inquestionavelmente fez um bom trabalho. Tem realizações, é uma gestão que deixa um legado, né, nesses 20 anos, e na medida em que, sendo São Paulo detentor de 24% dos eleitores brasileiros, sendo uma constatação feita por todos de que existe reconhecimento e admiração pela boa gestão que teve o governador à frente do governo do estado nesses anos. Caso o governador consiga ter um projeto forte em São Paulo, um projeto eleitoral que muito possivelmente, na minha avaliação pessoal, será com o João Dória candidato a governador, ele sai muito fortalecido para sua candidatura a presidente da República. O governador Geraldo Alckmin tem como primeiro dever fortalecer São Paulo e ter uma candidatura forte em São Paulo. Isso parece que está caminhando para acontecer. Eu, recentemente, assisti uma apresentação de um analista de pesquisas que mostrava o Nordeste com 27% dos eleitores, ainda com forte influência do PT, e o estado de São Paulo com 24% dos eleitores, com forte influência do PSDB. Dizia esse analista, isso faz 10 dias, numa pesquisa que ele fez para o mercado financeiro, que caso se concretize essa presença, força do Geraldo Alckmin em São Paulo e se consolide essa do PT no Nordeste, nós teríamos um segundo turno do candidato tucano contra um candidato apoiado pelo petista. E no segundo turno, como o PT está muito localizado no Nordeste, o resto do Brasil, o resto das outras forças caminhariam com o Geraldo Alckmin e ele se elegeria presidente da República. Eu efetivamente acho que isso vai acontecer, que o Geraldo Alckmin terá gradualmente um fortalecimento da sua candidatura. As pessoas às vezes comentam, Vila, de que, e parece que comenta em relação à eleição presidencial, parece que é na semana que vem. Ainda temos 6 meses. E o Geraldo Alckmin tem experiência, tem paciência, acho que gradualmente ele vai construir a sua candidatura, vai se tornando um candidato cada vez mais forte. Acredito que será candidato, já é pré-candidato, será candidato, e acredito efetivamente, pelo contraponto do que foi as gestões anteriores no plano nacional, que ele vai se eleger presidente da República. E a prisão do Lula? A prisão do Lula é evidentemente que penaliza o PT, porque é o grande quadro eleitoral do Partido dos Trabalhadores. E não adianta. Uma coisa é você ter um candidato, o titular, outra coisa é não ter o titular. Então eu acredito que o PT, tendo eventuais dificuldades de ter um candidato substituto, vai ter muita dificuldade. Vai continuar conosco o senhor Gilberto Kassab, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Vamos ao intervalo comercial. Esse Gilberto Kassab aqui nos estúdios da Jovem Pan. Antes de voltar a falar sobre política, tem muita gente perguntando, principalmente pessoas de cidades menores, o ministro, como é que esse programa da banda larga vai funcionar? A prefeitura escolhe um ponto e como que a prefeitura, o usuário vai fazer o pagamento para ter acesso a essa internet? Olha, muito boa pergunta, porque a oportunidade que eu tenho de me dirigir a você, ouvinte, para caso você more... E agora internauta também. Né? Para você, internauta, para caso você more num lar que não tenha conectividade, seu filho estude numa escola que não tenha, procure a prefeitura, procure o prefeito, que ele tem o dever de nos comunicar. O governo federal vai lá, checa e coloca uma anteninha. Nós pagamos por isso, 3 bilhões de reais. Então, questione o seu prefeito, a sua prefeitura, porque ele tem o direito de nos enviar a demanda e nós teremos o dever de enviar a antena, colocar lá gratuitamente. É evidente, o usuário pagará pelo serviço, como eu disse agora há pouco, um valor bem abaixo daquela tarifa que nós, usuários celulares, pagamos. Prefeito, voltando à política e fazendo uma espécie de uma sequência da pergunta do professor Vila, o senhor disse aí que o analista de pesquisa previu de novo um segundo turno entre PSDB e PT. O senhor não acha que, em virtude de tudo que aconteceu no país nos últimos anos, essa polarização está efetivamente ameaçada em 2018? Não por uma chamada terceira via, como você falou, mas... Só terminando, mas por um crescimento da centro-direita, o senhor não acha viável um segundo turno entre o candidato de centro e um de centro-direita, a saber, Jair Bolsonaro? Eu queria saber o que o senhor acha dessa candidatura. Bom, essa pesquisa diz um candidato apoiado pelo PSDB e apoiado pelo PT. Mas a sua pergunta faz sentido, eu acho possível sim. É até possível também, se o centro se dividir, que o próprio centro fique fora. Eu me considero sou um político de centro,
o PSD é um partido de centro. Oh, e eu defendo. O senhor agora respondeu a primeira pergunta do professor Weber. E eu defendo uma única candidatura de centro. Vocês sabem disso, já fiz várias manifestações, porque, e o Vila dizia agora há pouco, existe uma pulverização de candidaturas. E seja o centro, se tiver muitas candidaturas, ou os liberais, a direita, ou a esquerda se pulverizar muito, um desses nichos corre, sim, o sério risco de ficar fora. E aqui em São Paulo, hein? Hoje mesmo, algo que já foi dito aqui no Jornal da Manhã, não sem fazer profecia do passado, já foi dito várias vezes aqui, hoje um dos jornais, acho que é a Folha, faz referência ao Márcio França, o vice-governador, que assumirá o governo do estado dia 6 ou 7 de abril, né? Em que ele vai ter uma política de razia em relação a todos aqueles que estiverem em cargos de confiança, secretários e etc., que apoiam a candidatura do PSDB. Ele nos disse aqui, quando perguntado, eu até perguntei a ele, eu falei, o que o senhor vai fazer com os secretários que apoiaram a candidatura do PSDB e não do senhor? Ele disse, eu vou demitir. Aquilo que parecia ter sido só uma fala perdida aqui no jornal tal, parece que será a sua ação administrativa. Isso vai criar uma tensão política muito grande. Tudo indica que em São Paulo vai ter segundo turno, diferentemente de 2006, 2010, 2014, pela divisão da base, que apoia o governador Alckmin e tal. Como é que o senhor, que provavelmente pode ser candidato a vice-governador do estado, encara isso? Olha, Vila, eu vivi essa situação. Eu era vice-prefeito do então prefeito José Serra. Quem foi eleito foi o Serra. Era, portanto, um governo liderado por ele, liderado pelo PSDB. Eu assumi, fiz uma boa gestão, pelo menos entendo isso, a cidade também, tanto é que eu fui reconduzido. E no momento das eleições, 80% da prefeitura, daquelas pessoas que ocupavam cargo de confiança, trabalharam acertadamente com o governador Geraldo Alckmin, porque era do seu partido. E a maior parte dessas pessoas entregaram o cargo para mim, foram muito corretas, e eu não aceitei. Eu não aceitei porque eu entendia que não era adequado desmontar um governo naquele momento só por conta de uma questão eleitoral. Acho que o vice-governador Mário França é uma pessoa que eu tenho muito respeito, foi já deputado federal, prefeito, hoje é vice-governador, tem mostrado sua lealdade ao Estado, ao governador Geraldo Alckmin. Ele vai, no momento que assumir, avaliar bem. E talvez ele mesmo chegue à conclusão que não seja possível fazer reformas tão profundas, porque no último ano, nos últimos meses, mudar a condução do Estado, o penalizado será ele, porque ele será o governador. É muito difícil você substituir uma pessoa, não é? E as coisas continuarem normalmente, depois de 20 anos de poder. E 20 anos de governo bem avaliado, tanto é que as reeleições têm sido sucessivas. Então, eu falo de uma maneira muito respeitosa, porque ele será o governador, o condutor do governo, e terá o direito de fazer aquilo que ele entender melhor para o Estado. Mas eu vivi essa situação. As pessoas, ao invés de eu pedir os caras, elas iam lá e colocavam à disposição, porque iam ajudar o então candidato Geraldo Alckmin. Eu não aceitei a renúncia de ninguém, porque iria prejudicar a prefeitura. E eu acredito que o governador Márcio França vai ter uma conduta bastante parecida também. O senhor é ministro do governo Temer, que tem índices de popularidade bastante raquíticos. A gente vê aí abaixo de 10%. O presidente contava com alguma retomada da economia e os resultados dessa intervenção federal no Rio para recuperar essa popularidade e talvez até ter um candidato que ousasse dizer ser governista nesta eleição. Mas ele foi colhido de novo por acusações e agora tem um inquérito novo contra ele e no inquérito ao qual ele já respondia teve a quebra do seu sigilo bancário determinada. Como o senhor vê a situação do governo do qual o senhor faz parte? É um governo viável de se defender nas urnas, ministro? Olha, Vera, o governo mostra bons resultados para o país. O governo, esquecendo a questão da popularidade, ele faz uma boa gestão. Os resultados estão aí no campo da economia, a redução dos juros, a redução da inflação. Modéstia à parte, no nosso ministério, os resultados são muito positivos, haja vista o reconhecimento, seja na parte da pesquisa, da ciência, existe muito reconhecimento público, inclusive, no setor de radiodifusão da mesma maneira, e outros colegas, meus ministros, que fazem um bom trabalho. Portanto, eu concordo, até porque é público isso, a popularidade do governo ela é muito baixa. Mas a gestão é boa, não é? Mas
em eleição o que Mas vale é numa a popularidade. democracia, as duas coisas Exatamente. são indissociáveis, né? Só acredita numa candidatura do próprio presidente? Ele tem viabilidade para isso? Ele tem, eu não vou aqui manifestar em relação à viabilidade, porque tudo depende do momento. Ele tem dito que não é candidato. É evidente que eu torço até por lealdade, por estima a ele, que a sua popularidade melhore do governo, porque, como eu disse agora há pouco, é um bom governo. O senhor também falou aqui, fora do ar para nós, que acredita no segundo turno entre Alckmin e Bolsonaro ou Alckmin e Ciro. Isso quer dizer que continua a briga entre esquerda e direita, já que Alckmin é o centro? Não, o que eu disse agora é que eu acho possível, sim, que exista um segundo turno com o candidato do centro, que eu espero que seja o Geraldo Alckmin, com o candidato, seja da esquerda ou da direita, o Ciro numa aliança com o PT, porque para o Ciro ir para o segundo turno precisa fazer uma aliança com o PT, ou seja, o Bolsonaro fechando e integrando todas as candidaturas do partido de direita. Aproveitando, só me lembrei de uma coisa aqui que eu tinha até conversado no intervalo com o senhor, que é a questão da... Eu desconfio de todas as análises de cientistas políticos, né? Eu trabalhei 20 anos num departamento em que o único historiador era eu, e eu desconfio dessas análises de cientistas políticos, de sociólogos. Eles têm uma longa análise com curto saber histórico, sabe? E normalmente erram, assim como economistas. Não acertam uma previsão, é só guardar a previsão do início do ano e ler em dezembro. É tudo o contrário. E sempre o Brasil vai acabar. Pelos economistas, a reforma da Previdência ia acabar o Brasil, até agora não acabou. Precisava ser indispensável e tal. Então, grande parte, tudo, desculpe usar a expressão, mas é picaretagem. E o mercado financeiro acredita, isso que é mais engraçado. O senhor não acha que essa ideia de que o PT tem o domínio do Nordeste, essa análise, é algo que está muito datado? Isso tem a ver com uma conjuntura muito determinada, com alguns programas sociais como o Bolsa Família, por exemplo, e que, na verdade, o Brasil mudou nos últimos 2 anos. Quer dizer, o quadro de 2014 eleitoral não será provavelmente de 2018, ou seja, o que ocorreu em 2015, 2016 com o impeachment, com a ida de milhões, como nunca na história do Brasil, de milhões às ruas, tudo isso não criou uma nova forma de pensar a política, de desejo de que a política seja algo que não foi até hoje na história do Brasil, ou seja, e há uma cola, não só, mas principalmente outros partidos também, mas há uma cola que o PT é o partido da corrupção. Então essa ideia de que há uma polarização azul-vermelha, né? Grosso modo, centro-direita e esquerda, que na verdade pela consolidação até o momento das intenções de voto da candidatura Jair Bolsonaro, mostram que há um pensamento à direita muito forte. Portanto, que essa polarização não se repetiria, que teve em 2002, 6, 10, 14, que nós teríamos uma outra polarização nesse ano entre uma candidatura de centro, grosso modo, e uma candidatura à direita. Olha, Vila, eu vou lhe dar pesquisas, né? Quando eu lhe disse, de alguns estados do Nordeste, de pesquisas atuais, a mais velha de 15 dias atrás. Sim. Na Bahia, o governador Rui Costa do PT está na frente nas pesquisas. Do ACM Neto? Isso, está na frente nas pesquisas, ele é do PT. Sim. No Ceará, o governador está na frente nas pesquisas. O Camilo Santana. Exatamente. No Piauí, o governador Wellington está na frente das pesquisas. Na Paraíba, a candidatura do governador Ricardo Coutinho com apoio do PT está na frente das pesquisas. No Sergipe, o atual vice-governador, candidato a governador com apoio do PT, está na frente das pesquisas. Em Alagoas, o governador Renan Calheiros, com apoio do PT, está na frente das pesquisas. Portanto, as pesquisas locais mostram que o PT continua, nesse momento exato, porque as pesquisas são muito recentes, preponderante nesses estados e vencedor nas eleições estaduais, conforme eu disse, citando esses estados. O que nos leva a crer que poderá acontecer esse segundo turno, que seja candidato do PT ou com apoio do PT. Mas eu concordo com a tua análise anterior de que esse quadro das esquerdas está muito fragmentado no plano nacional. Mas, efetivamente, que o PT ainda tem uma força no Nordeste. E esse pensamento que o professor Vila se referiu de centro-direita seria muito concentrado no Sudeste e Sul, por essas pesquisas que o senhor tem visto? Não? Sim. O PT praticamente foi dizimado no sul do país, no Sudeste, e caminha para isso no Centro-Oeste. Ministro, para a gente encerrar a nossa conversa, falando ainda sobre a migração do AM para o FM, uma dúvida é a seguinte: por que as emissoras já não são autorizadas a ocupar a faixa estendida, que é o espaço liberado com a desativação
da TV analógica, por que essas emissoras já não migram diretamente? Porque o AM, como é um som inviável, praticamente no caso de uma cidade como São Paulo, ainda no interior ainda pega, mas enfim, em São Paulo tem muita dificuldade. Por que já não é feita uma migração automática? A própria Jovem Pan chegou a ter uma faixa estendida, mas depois não teve mais, porque foi uma fase experimental apenas. Tiago, quando nós assumimos, não havia nem previsão de ocupação dessas faixas. Agora, não apenas há previsão, mas já há trabalho, né, no sentido de fazer uma análise de todas as faixas que surgirão. Esse trabalho ele vai ser concluído rapidamente, portanto, aguardamos apenas a finalização desse trabalho, um processo jurídico, um processo técnico, para que aconteça a ocupação. Ao longo desse ano, o senhor acha que é? Olha, eu sou bastante otimista que possa acontecer ao longo desse ano, no mais tardar no início do ano que vem. Estou bastante otimista. O senhor não estará mais no Ministério? Não, mas a partir de agora me considerem um primo irmão da radiodifusão, até porque quando a gente participa de algum projeto, a gente passa a ter obrigação, até mesmo o carinho, a motivação de permanentemente acompanhar. E se é algo que eu vou acompanhar é justamente esse processo, porque eu sei da importância, não para a radiodifusão, mas para o país. Vamos agradecer mais uma vez a presença do nosso ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, ministro Gilberto Kassab. Muito obrigado, ministro. E eu que agradeço a você, Joseval, Tiago, Vera, Vila, aos ouvintes, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez conversando com vocês.